Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 23, Salmo de Davi. Chamo sua atenção para o Salmo 23, para pensarmos sobre o tema refrigério. Refrigério. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Ele me leva para junto de riachos tranquilos, diz o versículo 2. Nós vivemos num mundo seco, num mundo salgado. Tantas vezes as tempestades são tão grandes e enormes que fazem com que a areia se levante, penetre nossos olhos, causando lágrimas como se fossem rios. Quantas vezes o sal das dificuldades entra em nossas bocas já ressequidas, ávidas por água fresca. Nem sempre as coisas correm como nós tínhamos imaginado, pelo contrário, o sal de um desapontamento amargo sempre penetra os lábios estes já ressequidos pela areia do sofrimento que castiga os olhos e nos faz sofrer e nos faz chorar ainda mais. Nossos olhos lacrimejantes, nossa garganta e os nossos lábios ressequidos pelas dificuldades da vida, faz com que a gente comece a procurar por águas frescas. Só que na busca por água para matar a sede, água para refrescar a alma, água para limpar os olhos, nessa busca por águas, nós nem sempre encontramos água com facilidade. Nós seguimos nossos próprios caminhos, e além de ser pecaminoso o fato de seguirmos nossos próprios caminhos, as águas, quando nós as encontramos, elas não se sustentam, porque tais águas não estão ligadas à fonte inesgotável da vida. Eu quero que você veja comigo a experiência de Israel num determinado momento da vida daquele povo. Encontra-se o texto em Jeremias, no capítulo 2. Abra comigo, Jeremias 2, a partir do verso 5. E eu quero que você veja como a nação estava com olhos cheios de areia, lacrimejando, garganta seca de tanto sal de sofrimento. E veja a atitude desse povo. Jeremias 2,5: Assim diz o Senhor: que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto. O povo havia se afastado de Deus, e Deus faz a pergunta: qual foi o defeito que vocês encontraram, os antepassados de vocês encontraram em mim, para eles terem se afastado tanto de mim? Afastaram-se de mim e foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios, os seus antepassados, se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que a terra produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado.
Deus está dizendo que quando Israel atravessou o deserto seco, quando saíram do Egito, eles perguntaram por Deus: onde está Deus? Na hora do sofrimento, a gente sempre pergunta onde Deus está. E aí Deus se lembra que no momento em que Deus os colocou na terra fértil, em vez de eles agradecerem a Deus ou buscarem a Deus, eles contaminaram a terra. E o que foi que eles fizeram? Deus está dizendo aqui: olha, na dificuldade, vocês me amaldiçoam. Quando vocês atravessam desertos necessários na vida, era necessário que aquele povo atravessasse o deserto, atravessasse a dificuldade, para chegar na terra prometida. Então, quando eu faço vocês atravessarem desertos que são necessários, vocês me amaldiçoam. Mas quando eu coloco vocês na fartura, na terra onde vocês não plantaram nada, não construíram nada, não cavaram poço, eu dei tudo de mão beijada, quando vocês recebem a bênção, em vez de me agradecerem, vocês continuam me amaldiçoando, só que agora com idolatria. E aí Jeremias continua no verso 11: alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Nunca. Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter a água. Veja que o pecado do ser humano, quando ele sente a necessidade de alguma coisa, é sempre uma faca de dois gumes. Ele abandona Deus, e como ele não pode viver sem um Deus, ou sem Deus, ele encontra outras fontes de água, ele cria suas próprias fontes de água. E o texto de Jeremias diz que tais cisternas, elas são rachadas por natureza, elas não sustentam a água necessária para refrescar e saciar a alma do homem e da mulher sedentos. Sozinhos, nós não conseguimos encontrar água que refresque a gente, e que dure o bastante para matar a sede do coração e refrescar a alma da gente. Sozinho não dá. A gente precisa ser guiado até as fontes de águas vivas, guiados por alguém que seja capaz de encontrar essas fontes e também capaz de sustentar essas fontes. E é nessa situação que o Senhor Jesus vem e se oferece a nós, como o bom pastor que sabe onde estão as correntes de águas vivas e frescas em abundância, capazes de nos refrigerar. Então hoje à noite, se você é parte daquele grupo de pessoas que está sedenta, está com os olhos cheios de areia, chora, lacrimeja, tem sede, precisa de refresco, o caminho não pode ser o de Israel. O caminho não pode ser abandonar a Deus, a fonte de água viva. E o caminho não pode ser você cavar para si mesmo suas cisternas com água que não se sustenta, porque tudo que eu e você fizermos por conta própria vai rachar, não vai segurar a água, e a gente vai morrer de sede. Então, se você está num deserto, se você carece de limpeza dos olhos, que tira essa aflição que te faz chorar, se você precisa de água que te sacie, o Salmo 23 é para você: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Gente, embora as ovelhas cresçam e se desenvolvam muito bem em terrenos secos ou semiáridos, ovelhas precisam de água. Ovelhas não são como, por exemplo, algumas gazelas das quais li
sobre elas, gazelas na África, que passam razoavelmente bem, com pouca água, durante um longo período. Essas gazelas se saciam com a água das folhagens, simplesmente, e vivem durante dias e dias com pouca água. Ovelhas também não são como camelos, que armazenam água no próprio corpo, suficiente o bastante para longos períodos. Não, ovelha precisa de água constantemente. E a chave para uma ovelha encontrar água está, de novo, no pastor. No mesmo pastor que é o único capaz de levá-las a pastos verdes, só o pastor pode levá-las aos melhores bebedouros. E aliás, muitas vezes, quando o pastor não encontra orvalho bastante para as ovelhas, quando o pastor não encontra riachos ou fontes, nascentes de águas, o próprio pastor é quem cava o buraco ou o poço para as ovelhas beberem. Então, antes de nós pensarmos propriamente nas fontes de água e como a gente pode beber dessas fontes, é bom nós compreendermos um pouquinho sobre o papel da água na constituição física, orgânica da ovelha. Para a gente perceber que a água é essencial. Philip Keller, no comentário dele sobre o Salmo 23, diz que o organismo de um animal como a ovelha é constituído de cerca de 70% de água. 70% de uma ovelha é água, em média. A água é que mantém o equilíbrio do metabolismo orgânico. A água faz parte da constituição da célula, contribui para o funcionamento normal do organismo. A água determina a vitalidade, a força, o vigor da ovelha. Portanto, a água é essencial ao bem-estar geral e à saúde da ovelha. Quando falta água para o animal se desidrata. E essa desidratação dos tecidos pode resultar em seríssimos danos para o organismo do bichinho. Pode impedir também que o animal fica cada vez mais robusto, pelo contrário, ele fica fraco, debilitado. Agora, o que acontece com alguém cujo organismo começa a passar por um baixo teor de água? A gente sente sede. Você já acordou no meio da madrugada com a boca seca, morrendo de sede? É o corpo te dizendo: socorro, preciso de água. A sede indica a necessidade de mais água, de água que venha de fora, de alguma fonte, para preencher a carência do corpo. E quando as ovelhas estão com sede, elas ficam inquietas. Elas não param enquanto não se satisfazem. E se elas não são conduzidas a bons depósitos de água, água pura, água limpa, muitas vezes elas vão acabar bebendo em poços poluídos. E nesses poços poluídos elas contraem germes e vermes que matam. Segundo a Bíblia nos ensina, assim como o corpo físico tem a capacidade de reter água e de sentir necessidade quando falta água, também a alma humana tem necessidade de água. A alma humana tem necessidade da água viva. A alma humana sente sede de água. E quando ela não encontra água, assim como a ovelha, ela sai à procura de saciar a sede. E ela bebe de qualquer poço. Nós já ouvimos relatos de seres humanos em desespero, no pico de montanhas, quando cai um avião, em alto mar, quando naufraga de um navio, eles são capazes de beber a própria urina em desespero, porque tem sede. E a alma sedenta, se ela não encontra a fonte de água viva, ela bebe de tudo. Por isso que Davi diz, indicando para nós que a alma tem sede. E Davi não só indica que a alma tem sede, mas ele revela que tipo de água é capaz de matar a sede. Ele diz no Salmo 42, verso 2: tenho sede
de Deus, do Deus vivo. Assim como o corpo sente sede, assim como o corpo pede água, a alma também tem sede e a alma também precisa de água. E sedento, distante de Deus, a gente sai à procura. Algumas vezes a gente encontra cisternas rachadas, ou seja, tem água, saciam, mas só por um tempo, porque logo seca a fonte. Às vezes o azar é maior, a gente encontra água, mas a água é totalmente poluída, contaminada, nos mata. Agostinho, um dos grandes pensadores e teólogos do cristianismo, escreveu uma autobiografia na forma de confissões, e esse é o livro dele, Confissões. E ele escreve algo que capta muito bem o princípio da ovelha sedenta que a gente está descrevendo. Agostinho diz assim: ó Deus, Tu nos criaste para Ti. Nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa, enquanto não encontrar descanso em Ti. A alma tem sede. A alma tem sede de Deus. E se o bom pastor Jesus não nos levar de volta para a fonte de água viva, assim como a ovelha perdida e desesperada, a gente bebe o que encontrar na frente, até se matar, literalmente em alguns casos. Ou a gente bebe de cisternas que não sustentam o bastante. Jesus teve uma conversa certa vez com uma mulher samaritana. Abra sua Bíblia em João 4, por favor. Jesus estava tratando de uma pessoa sedenta espiritualmente. E eu quero que você leia comigo o diálogo dessa mulher com Jesus, porque o diálogo da mulher samaritana com Jesus revela 3 das principais fontes de água poluídas, ou de cisternas rachadas, às quais o ser humano geralmente recorre quando tem sede. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele aponta, ele destaca pelo menos 3 fontes de água que geralmente a ela se recorre em busca de água. Repito, algumas dessas fontes são poluídas, matam, outras não são legítimas, mas são rachadas, falta água. A alma não se sacia com essas fontes. Então leia comigo e veja. E as 3 fontes são trabalho, relacionamento e as nossas crenças. O ser humano busca em diversas fontes, mas essas 3 fontes são geralmente as principais fontes de água para as quais o ser humano se volta quando sente sede, existencialmente falando. Trabalho, relacionamento e religião. Trabalho, relacionamento e crença. Trabalho, relacionamento e fé. Trabalho, relacionamento e espiritualidade. Olha só, João 4, verso 4. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Gente, Jesus estava com sede, mas Jesus também percebeu que a alma daquela mulher estava sedenta. E ele usou a sede dele de água, de H2O, para tratar da sede dela de Deus. E naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Respondeu Jesus. Se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você, e como quem está falando, se ao menos soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela.
De onde tiraria essa água? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó e seus filhos deram aos seus animais, a água que eles bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos. Os 5 morreram, e agora o homem com quem você vive, você não é com ele casada. Certamente você disse a verdade, diz Jesus. Gente, do verso 4 ao verso 18 de João 4, Jesus atacou a fonte do trabalho. Jesus disse para essa mulher: sabe por que você todo dia tem que vir buscar água? Porque o trabalho não preenche ninguém. E você vai continuar trabalhando, você vai morrer, outros vão continuar fazendo o que você faz, trabalhando, buscando água, descendo balde, subindo balde, enchendo o cocho d'água. O trabalho não te preenche, e o trabalho estava sendo já tão exaustivo para ela, que ela disse: Senhor, então me dê dessa água para eu não ter que voltar mais aqui, eu não aguento mais trabalhar para matar a sede da minha alma. E Jesus também condena o fato de que aquela mulher idolatrava os relacionamentos. Ela casou 5 vezes, não aguentava ficar sozinha, ela achava que os relacionamentos é que iriam preenchê-la, e agora ela já havia desistido, e nem se casou, mas começou a viver com outro homem, um 6º homem. E Jesus diz para ela: sua alma está com sede, e não é homem que vai preencher sua alma, não é casamento, não é relacionamento, não é filho, não é trabalho, e não são relacionamentos que vão matar a sede da sua alma. Aí essa mulher entende, fala: tá bom, não é trabalho e não é relacionamento, então é fé, é crença, é espiritualidade. E aí no verso 19 ela diz: Senhor, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Veja que essa mulher começa a discutir uma questão teológica, bíblica, séria, profunda, antiga, entre judeus e samaritanos, como que dizendo: tá bom, o trabalho não mata a sede, meus maridos não mataram a sede, o homem com quem eu vivo não mata a sede, então deve ser a crença, a fé. E aí Jesus diz: olha, você não entendeu, não é religião. O meu Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente, quando nós estamos sedentos, alguns de nós buscam saciar a sede no trabalho, trabalha duro, busca matar a sede nos relacionamentos, dão a vida deles para os filhos, para o cônjuge, para o pai, para a mãe, para a família, se esconde atrás de relacionamentos, ou na religião, e às vezes os 3 ao mesmo tempo. Trabalha, tem bom relacionamento em casa e com os amigos, vai à missa, vai à igreja, mas descobrem ao longo da vida, quantas não foram as donas de casas, quanto não foram os casais que de repente os filhos crescem, e um olha para a cara do outro e fala: não tem amor entre nós, o ninho está vazio. E aí eles chegam à seguinte conclusão: a gente não se gosta mais, cada um segue seu caminho, vamos tentar matar a sede agora. Você arruma um marido seu, eu vou arrumar outra mulher para mim, quem sabe assim a gente mata a sede da alma. Alguns vão para a igreja, alguns começam a buscar na religião, na fé, na crença. Agora outros são um pouco mais mundanos. Eles vão na música, na literatura, nas artes, nos esportes, atividades físicas, hobbies, consumo, viagens, gastronomia, comida, bebida, drogas.
Ou seja, as fontes de água são inesgotáveis aí fora. São milhares e milhares as opções. Só que quanto mais as pessoas se voltam para essas fontes, mais sedentas elas ficam. Sabe por quê? Porque para você beber dessas fontes, você tem que caminhar longe. E quanto mais longe você vai da distância entre onde você está e onde você deixou Deus, quanto mais longe você anda, mais sede você vai sentindo. E quanto mais você chega lá longe, atrás de outra fonte, mais sede, porque a fonte última que você tinha não matou a sede. E aí você vai mais longe e encontra um novo hobby, um novo esporte, e não mata a sede. Um novo casamento, um novo relacionamento, um novo trabalho, uma nova igreja, e não mata a sede. E você olha, Deus está lá longe. E a alma com sede. O ser humano tem sede. O ser humano tem sede de água viva. E as fontes estão aí. Algumas rachadas, não são poluídas, não são maldosas em si. Trabalho não é ruim em si, relacionamento não é ruim em si. Mas isso não se sustenta. E por isso Jesus diz em João 4, versículo 10, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Se você soubesse que eu sou a fonte da vida, e se você pedisse para mim água, eu mataria sua sede. E aí Jesus é mais claro ainda no verso 13, quem bebe desta água, ou do trabalho, quem bebe dos relacionamentos, quem bebe dos hobbies, quem bebe das coisas dessa vida, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. É inesgotável, não para de jorrar. Gente, quando Davi escreveu o Salmo 23, Davi sabia que o ser humano precisa de água. Tanto sabia que ele olha para a vida do ponto de vista de um pastor de ovelhas, e aí ele diz, ele me leva, ele, o bom pastor, me leva para junto de riachos tranquilos. Em outras palavras, sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo, somente Deus sabe onde encontrar água que mata a sede. Só Deus sabe, só o bom pastor sabe onde eu encontro água que traz descanso, águas tranquilas, águas límpidas, águas puras, águas que podem saciar o rebanho e manter o rebanho resistente, vigoroso. Gente, em termos gerais, a água para o rebanho provinha de 3 fontes. Primeiro, vinha do orvalho da relva, depois dos poços cavados, e a terceira fonte de água para as ovelhas eram os riachos ou nascentes. E se a gente pega essas 3 imagens, já que Davi usa a imagem do pastor com a ovelha para falar que a ovelha tem sede e que só o pastor pode matar a sede, a gente não peca se a gente for um pouquinho além na imagem da ovelha que sacia a sede com a relva molhada, da ovelha que sacia a sede nos riachos tranquilos e na ovelha que sacia a sede no poço que o pastor cava. O orvalho da relva, veja comigo, muitas pessoas não sabem que a ovelha se sacia também com a água do orvalho. Ela pisa naquele capim, vai até a canelinha dela assim, de tão macinho e de tão verdinho, e se ela acordar bem cedinho e comer aquele capim molhado do sereno, ela consegue ficar boa parte do dia saciada de água, porque ela se alimentou com capim molhado. E essa é uma imagem belíssima. Nas primeiras horas do dia, a vegetação ainda está coberta de orvalho e o rebanho se mantém com a qualidade ou com a quantidade do líquido que ingere.
E é óbvio, ninguém discute que a água do orvalho é fonte de água pura, de água limpa. E não tem aqui, irmãos, ilustração mais clara das águas tranquilas, dessas gotinhas que a ovelha come. O bom pastor, o criador de ovelhas, sabe que se ele acordar cedinho e conduzir as ovelhas para esse capim molhado de sereno, elas vão ficar boa parte do dia satisfeitas, até chegar a hora dele ter que levá-las para o riacho. E aí o pastor levanta cedinho e leva a ovelha para comer capim molhado de sereno. Eu não me esqueço dessas imagens, quando eu dormia na casa do meu avô Davi, na chácara que ele tinha ali em Hidrolândia. E acordava cedinho com ele, para ver ele buscar, abrir a porta do curral, para as vacas entrarem. Os bezerros já estavam no outro curral esperando as vacas. E eu corria por detrás do curral, onde tinha o pasto, o capim, e quantas não foram as vezes que eu vi tanto capim molhado de sereno, cedinho. E aí Philip Keller, ele diz assim, fazendo uma analogia à ovelha que come capim molhado de sereno, cedinho. Olha que bela analogia, ele diz assim: na vida cristã, é de grande importância observar que na maioria dos casos, as pessoas mais serenas, mais confiantes, as pessoas mais capacitadas a enfrentar as complexidades da vida, são as que se levantam cedo, diariamente, para se alimentar da palavra de Deus. É na quietude das horas matinais que essas pessoas são guiadas às águas tranquilas, onde bebem a própria vida de Cristo, suprindo-se da vida de Cristo para passar o dia. E isto não é mera figura de linguagem, é uma realidade prática. As biografias dos grandes homens e mulheres de Deus reiteradamente indicam que o sucesso da vida espiritual daquele povo é atribuído ao momento devocional que observam pela manhã. Ali, sozinhos, quietos, aguardando a voz do pastor na palavra revelada de Deus, nós somos mansamente guiados ao lugar de que fala o velho hino: o orvalho calmo do Espírito Santo pode ser derramado em minha vida e alma. Nós sempre saímos destas horas de meditação, reflexão e comunhão com Cristo mais revigorados na mente e no espírito. A sede é mitigada e o coração é tranquilamente saciado. Fecha aspas. A igreja bebe água fresca, a ovelha bebe água fresca, quando logo de manhã ela se volta para a palavra. E os riachos, as nascentes, além do orvalho da relva, vai chegando o meio do dia, a água que ela consumiu de manhãzinha vai acabando no organismo. A água do orvalho acaba logo. E aí o pastor precisa levar a ovelha a um riacho. Só que ele tem que encontrar um riacho com águas tranquilas, porque a ovelha não gosta do barulho das correntezas. A ovelha tem medo de cair dentro do rio e ser sugada pela correnteza. Afinal, se tem algo que a ovelha não é hábil. Ela é desastrosa, peluda. Se ela cair naquele riacho, ela vai embora. E pode ser um riacho pequenino, diz o comentarista desse texto bíblico. Pode ser um riacho pequeno que a gente pule com a perna só. Se for de corrente, água batendo na pedra, ela não chega. E aí o que o pastor tem que fazer? O pastor se adianta, coloca barro, coloca pedras, coloca pau e ele represa a água. Ele tranquiliza a água. E aí quando a água está represada, tranquilizada, quando não tem barulho de correnteza, a ovelha chega e bebe. Por isso que alguns comentaristas bíblicos costumam dizer que o verbo aqui é passado. Ele me guia às águas tranquilizadas.
as águas que foram represadas, as águas que foram paradas para a ovelha chegar e beber da água limpa. Sabe o que isso ensina? Que o bom pastor nas nossas vidas, a doce presença dele, a soberana habilidade de Deus é a única coisa capaz de tranquilizar as águas turbulentas da vida ao nosso redor. Só Deus pode tranquilizar as correntezas da vida. Só Deus que, ao tranquilizar as correntezas da vida, faz o nosso coração se acalmar. E o coração agora acalmado, o coração se aproxima de Cristo, e aí pode sim beber dele. O Senhor Deus, meu povo, é mestre em transformar águas turbulentas em águas tranquilas. Deus sabe como ninguém o que Ele deve fazer para transformar as situações mais difíceis da nossa vida, mais adversas, em bênção para nós. Ele é o único capaz de fazer todas as coisas, boas e más, cooperarem para o nosso bem, porque Ele é o único capaz de tranquilizar as águas para a gente beber delas. E é aqui, diante dessas águas turbulentas, que a ovelha precisa aprender a se aquietar. Precisa aprender a orar e confiar na soberana condução de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque só Ele pode acalmar essas correntezas. Só Ele pode fazer nossa alma sossegar. E assim como a gente canta, a gente também tem que viver. E enquanto eu pensava nesse Deus que acalma as águas para a gente poder beber de Deus, em Cristo, eu me lembrei de um hino que a gente canta e que é tão bonito. Poderia muito bem se chamar O Bom Pastor, mas o hino se chama O Grande Amigo. O 155 do cantor cristão, veja a letra dele: em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá refrigério, consolação. Irmãos, as águas estão turbulentas, sua alma está com sede e você não consegue beber de Jesus. Aprenda a orar, porque é orando e suplicando que o Senhor vai pôr a boa mão dele, vai aquietar essas águas, para você poder beber dessa situação em Cristo, o que sua alma precisa beber. Então, além do orvalho da relva, que sacia a sede da ovelha, e esse orvalho da relva, nós dissemos, é a leitura diária da palavra de Deus. Além dos riachos ou das nascentes tranquilizados, ou seja, a nossa confiança em Deus em oração, a ovelha encontra água no poço cavado pelo bom pastor. E o poço cavado pelo bom pastor é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo cavou para nós o poço com a própria vida. Ele desceu à sepultura, Ele ressuscitou ao terceiro dia e deixou o caminho aberto entre nós e a fonte de água viva. Cristo, gente, bebeu em nosso lugar o cálice da ira de Deus, conforme João 18:11 diz, para que a gente pudesse beber dele, da vida dele, a água da vida, e nunca mais ter sede. Esse é o poço que o Senhor Jesus cavou.
Por isso que Jesus pôde dizer à mulher samaritana: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Sabe por quê? Porque eu sou o poço. E quem bebe dessa minha água, nunca mais terá sede. Pelo contrário, vai se tornar fonte de água viva para outras pessoas, porque vai poder levar outras pessoas a Jesus Cristo. Irmãos, hoje à noite eu quero dizer para você que você tem como receber aqui e agora dessa água e beber dessa fonte. O que você precisa fazer? Em primeiro lugar, confessar seu pecado a Jesus. E o pecado é simples: Senhor, eu tenho buscado água noutras fontes, eu abandonei sua fonte, eu abandonei o Senhor. Eu tenho buscado água na pornografia, na bebedeira, nos vícios, no consumismo, num relacionamento, no trabalho. Eu tenho tentado sugar a água das outras pessoas, eu uso os outros porque eu quero água. Senhor, eu me arrependo, eu peço perdão, eu não posso beber dessas fontes. São de águas poluídas, tem vermes e germes, me matam. Mas o trabalho não é tão ruim assim. Tudo bem, mas é uma cisterna rachada. A água que o trabalho produz, a água que um relacionamento produz, não é o bastante para matar a sua sede e te levar à vida eterna. Então confesse o seu pecado. Busque água em Cristo. Beba dele, a fonte de água viva. Creia nele, no nome dele. Tome ele, absorva da vida dele. Se você fizer isso, você vai poder dizer como Davi. E só se você fizer isso. Porque se você não fizer isso, você vai continuar buscando água na carreira, na profissão, no casamento, nos pais, nos filhos, na conta bancária, no nome a zelar. E o Senhor vem e diz: isso é cisterna rachada, isso é água podre. Você vai ter sede de novo se isso não te matar. Vem a mim, beba de mim. E se você beber de Jesus, você vai poder dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Em Cristo, e somente em Cristo, você terá refrigério, hoje e para sempre. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Ó Deus, em nome de Jesus, como é fácil abandonar o Senhor, fonte de água viva. E como é fácil cavar para nós mesmos outros poços. Poços rachados que não se sustentam. E que nos fazem ter ainda mais sede, porque quanto mais nós cavamos em busca de água, mais sede e menos água. Ó Deus, quantas vezes nós bebemos água podre. Quantas vezes, Senhor, literalmente falando, nós bebemos a própria urina em busca de água. Livra-nos dessa maldição. Ó Deus, liberta-nos hoje à noite, aqui e agora. Coloque os nossos olhos em Jesus, a fonte de água viva. Só Ele pode refrescar a alma, saciar a sede. Só Ele pode nos trazer de volta à vida. Senhor, faça isso aqui e agora. Todos os que me ouvem, que possam provar e ver que o Senhor é bom. Que possamos dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para junto de águas, de riachos tranquilos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.